O sal de Setúbal, o sal do Val do Sado, é precioso e vai para toda a Europa. A pesca, sobretudo a pesca das sardinhas. Os mares aqui eram ricos de sardinhas e os sardinheiros capturam toneladas e toneladas de peixe que salvam com o sal das salinas. E depois há outra classe de gente, os almocarefes. Ainda hoje há uma rua dos almocarefes em Setúbal. E os almocarefes carregam em récords de machos milhares e milhares de sardinhas que vão vender por todo o sul do país e até na Andaluzia. É a combinação destas três funções, a pesca, a salina e o almocarefe, que fazem de Setúbal uma terra rica. Tão rica que quando no século XV o rei Dom João I concede aos pescadores, aos trabalhadores de Setúbal, grandes privilégios com esta condição: tanto faz que sejam mouros, judeus ou cristãos. Ora, esta cláusula não existe, por exemplo, em Lisboa. Isso significa que aqui, neste porto, se encontravam essas três raças: mouros, judeus e cristãos. Isso é até engraçado porque muitos dos almocarefes que, atrás das suas bestas, percorriam o país para vender a sardinha, eram judeus. Eram judeus e sabemos isso porque eles eram obrigados, à saída da vila, a jurar com a mão sobre a Tora, que é a Bíblia judaica, quantos milhares de sardinhas lá morem. Bom, e eles protestam e dizem que é uma violência essa exigência e que ao menos os deixem jurar sobre os santos evangelhos. Quer dizer, eles lá jurar sobre os evangelhos não se importariam muito, mas jurar sobre a Tora, isso é que não. O que significa, evidentemente, que eram judeus. Depois, no tempo de Dom João II, teve uma dificuldade de dinheiro, precisou de um empréstimo de 40 contos de reais, 40 milhões de reais, é uma quantidade imensa, e pediu às cortes que lhe dessem esse dinheiro. Bom, todos se cotizaram, todos deram alguma coisa, mas a vila que deu uma quantia mais alta foi a vila de Setúbal. Por isso, Dom João II, em reconhecimento, deu-lhe o título de Notável Vila de Setúbal. Notável à força do seu trabalho, à força do seu esforço, porque a vila continuava a depender inteiramente de Palmela. A vila pertencia à Ordem de Santiago. No século XVI ainda não havia aqui sequer um sacerdote para fazer uma missa. Não. No século XVI faz um contrato com Lisboa para que Lisboa mande todos os fins de semana um sacerdote que vai dizer missa alternadamente na Igreja de Santa Maria da Graça e na Igreja de São Julião. A população cresce, é rica, tem muita gente, mas não tem qualquer assistência ou cobertura religiosa. A riqueza proveniente da pesca junta-se durante o século XVII e XVIII a riqueza proveniente da laranja. Toda esta baixa da Foz do Sado estava coberta de laranjais magníficos, laranjas muito aromáticas e que os navios vinham buscar, porque se entendia que a laranja era um excelente antídoto contra a falta de vitaminas, contra as doenças que costumam molestar os marinheiros. E vinham aqui navios também de toda a parte, carregar-se de laranjas. Hoje, não sei se ainda há algum laranjal, acho que não, porque a cidade cresceu, bairros novos, montes e vales foram cobertos de casario e os antigos laranjais desapareceram. A cidade cresce, mas cresce sem palácios. Isto é importante. É que a cidade, a vila, pertence à Ordem de Santiago. E a Ordem não dá licença que
que grandes senhores se venham instalar aqui. É muito curioso que quem aqui viveu praticamente quase toda a vida foi o rei Dom João II. Foi aqui que se deu o drama da morte de Dom Diogo, o Duque de Viseu, que foi cozido às punhaladas na presença do próprio rei. Bem, mas junto de Dom João II não vieram a ver fidalgos nenhuns, e o próprio Fernão Martins de Mascarenhas, que era o chefe da polícia, dava segurança ao rei, e vinha ao Alcácer do Sal, porque aqui a cidade pertencia à ordem, o mesmo em Palmela. Palmela, sede de cabeça do mestrado, era uma terra progressiva, porque tinha lá a ordem, mas também não tem palácios. Era uma terra que vivia inteiramente do seu trabalho. Esse surto de progresso que vem desde século XIII é interrompido brutalmente pelo terremoto de 1755. O terremoto aqui foi terrível. Parece que nenhuma casa ficou de pé. Isto diz o informador. Eu não acredito, porque pelo menos as igrejas ficaram de pé. Esse mesmo informador diz que houve 4.000 mortos. A seguir ao terremoto, uma onda enorme, um maremoto, uma onda de muitos metros, lança-se, cobre toda a parte baixa da cidade e penetra até pelo vale da Baixa de Palmela. Quer dizer, toda a cidade, exceto os pontos mais altos, toda a cidade fica afogada. Isso, depois não houve nenhuma ajuda estadual de reconstrução. Setúbal não tem grandes ajudas que agradecer a ninguém, tem vivido sempre à sua própria custa e lentamente a cidade foi-se reconstruindo. Os poucos palácios que há são posteriores a 1835, data em que acabam as ordens militares, as ordens monástico-militares, e em que, portanto, cada um agora pode construir à sua livre vontade. As comunicações de Setúbal com Lisboa não eram fáceis. Toda a região estava coberta de uma espécie de floresta